Estamos de volta aqui que não podemos perder de jeito nenhum o final dessa narrativa do Paulo. O pessoal já está se reconectando aqui. O Matheus, Valença, Martins, Rodrigo, Alexandre Bete, mais 3 pessoas que nem aparecem, de tantas que já estão entrando. O Rodrigo, o Ale, o Nelson, Feria Bruno, Rogério, Rosana, um beijo, Rô. Marcelo Campos, Alexandre Bete, Leandro Torel, Hélio Vivaldo, um abraço, Hélio. Ludiniz Abreu, Hélio lá da Santa Suzana, Ana Mescolo, Flávia Dias, um beijo no coração de todos vocês. Rafael Ivansky, meu amigo, apadrinhado pelo Paulo, hein, Rafael? Olha que honra. Douglas, não perde nenhuma também, obrigado. Roberto Rego, Bruno Campbell. Estou só aguardando o Paulo entrar de novo, eu já reconecto ele para ele não deixar a gente sem o final dessa história, que é maravilhosa. E pessoal, olha a humildade do homem. A Gi também, obrigado, Gi. O Paulo estava preocupado, ele confidenciou aqui, ele falou: mas Diego, mas não tem muito o que falar. Bruno Campbell, vamos fazer uma live, doutor Hernando, vai ser um prazer, viu, Bruno? O Paulo já me chamou aqui. Esse é meu padrinho. Boa, Rafa. Esse é meu professor. Oi, Diego. Oi, Paulo. Estava aproveitando para cumprimentar todos aqui que não perdem por nada. O Alexandre Bete, o Rafael Ivans, o Nelson Previtali, o Nilson, meu irmão, o Hélio Vivaldo está com a gente, Leandro Torel, o Marcelo. Olha, tem uma turma da pesada aqui, a Gi. O pessoal não perde por nada e todos aqui, o Rafael falando que você... Esse é meu padrinho, obrigado por tudo. O Rubens, Rubão, Santos 10. Bem-vindo, Rubão, nosso parceiro também. Paulo, estava dizendo que ninguém pode perder o final dessa história. E tem outras tantas. Então, veja bem, essa história eu estou contando também, não é por ser, eu não quero que entenda que eu sou arrogante, que eu sou melhor do que ninguém, mas são detalhes muito interessantes. Então eu falei: doutora Leonora, venha aqui que hoje vai sair um acordo. Mas tudo isso, Diego, sinceramente, numa boa, como diz, levar a vida numa brincadeira. E ela me falou: eu não vou aí porque eu não posso mais ver esse homem na minha frente, que eu vou brigar com ele. Falei: olha, venha que vai sair um acordo. Bom, aí ela veio. Começamos a reunião, não foi meia hora, mas saiu uma briga dos dois muito grande. Uma briga, saiu um quebra-pau e o meu amigo saiu da reunião. Saiu da reunião, continuamos a reunião e chegamos num acordo. Num acordo onde eu assumi de comprar as áreas que estavam, entre aspas, inalienáveis, assumi de acertar com o pessoal e liberar tudo. Ou seja, negócio de alto risco. E eu estava sentado na mesa aqui e do meu lado direito tinha 2 advogados do grupo do 120 e do lado esquerdo 2 advogados dos proprietários. Aí chegamos num acordo, a doutora Leonora virou para mim e falou assim: doutor Paulo, agora precisamos do seu advogado para homologar o acordo. Eu falei assim: Leonora, agora voltou tudo para trás, porque eu não tenho advogado. Eu falei brincando, eu falei: estou brincando. Falei: Leonora, você com seu marido, 2 excelentes advogados, do meu lado direito. Do meu lado esquerdo tem mais 2, o Paulo Baracá e mais uma. Para que eu preciso de advogado? Olha, vocês não vão querer furar meu olho. E eu confio em vocês. Pode fazer o acordo
que eu não vou ler o acordo. E o que nós combinamos aqui, pode colocar no acordo, que amanhã nós assinamos. No outro dia fomos em São Paulo, lá no Fórum do Lalau, e eu queria registrar também que foi a primeira vez que eu fui resolver uma questão trabalhista em 40 anos. Eu, graças a Deus, nunca tive uma questão trabalhista e ajudei a resolver essa de outras pessoas. Fomos lá e assinamos tudo. Mas antes de terminar a reunião, eu fiz uma exigência para ela. Falei, olha, eu confio em vocês, pode fazer o acordo, eu vou lá amanhã, nós assinamos, mas agora eu vou pedir uma coisa. Eu quero que você se levante daí, venha aqui, dê um abraço e um beijo no nosso amigo aqui, para a gente terminar isso aqui tudo. Você acredita que os dois levantaram, se abraçaram? Se beijar não, mas abraçar. Então foi uma história maravilhosa, maravilhosa. E olha onde foi parar a história. Eu acabei ficando com as duas áreas e hoje lá tem dois investimentos muito importantes, que um é a Sodebo, uma empresa francesa muito importante, e na outra área tem o primeiro investimento de locação grande, de grande porte em Porto Feliz, no quilômetro 97, da DVR, onde tem já empresas também lá. Então, que conclusão que a gente tira de tudo isso? Quando a gente faz as coisas seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, com amor, com dedicação, com justiça, sem querer prejudicar ninguém, pelo contrário, tentando, dentro do possível, ajudar a todas as partes, tudo acaba dando certo, acaba bem. Então, eu fiquei muito feliz com aquele trabalho. Bom, depois desse trabalho, tem aqui, eu já vou falar um pouquinho de Boituva também, tem aqui da West Rock, que... Você me permite uma parte? Você me corrija se eu tiver com uma informação incompleta. Mas acho que é importante registrar. O Daniel grifou isso. Na live que ele fez, a última da maratona, em que ele falou, eu desconfio, eu tenho certeza que o Paulo, inclusive, deixou de ganhar ou perdeu em alguns negócios que fez. Isso relativizando. O caso da Sodebo era uma área de 360 mil metros. Para grifar a importância, pessoal, olha só, você já citou a Cooper, que virou Eaton. Falou da Toyota. A Cooper, pessoal, só para vocês terem uma ideia, é uma empresa que tinha 150 anos de ações listadas na Bolsa de Nova York. Multinacional americana, lá, caso da Pinheiro Neto. A Toyota dispensa apresentação, maior montadora do mundo, japonesa. Essa Sodebo, ela é a líder do mercado francês de comida pré-pronta. Salvo engano, Paulo, eles têm 60% do mercado francês de comida pré-pronta. A DVR, pode falar, Paulo, desculpa. Que é um mercado exigente, o francês. Muito. Montaram uma fábrica maravilhosa, você teve na inauguração, eu não tive oportunidade, mas que é uma fábrica super moderna. A DVR, que é um complexo logístico, vale a pena a gente dar essas pausas para sedimentar a importância do investimento. A DVR, você conheceu lá, né, o proprietário, não lembro nem o nome, não participei dessa negociação, mas era um engenheiro formado no ITA. O nome dele? É Luiz. Seu Luiz. Seu Luiz. Ele era dono de qual rede, Paulo? De qual rede de drogarias? Rede de Drogaria São Paulo, se eu não me engano. Então, olha só, esse cidadão, vamos citar o seu Luiz, eu vou falar dos dois casos. Desculpa colocar esse acréscimo, mas são muito importantes, porque eles são muito relevantes para que você já está até dando dicas aí da resposta da pergunta que suscitou interesse de todo mundo. Mas olha só, no caso da Sodebo, eu lembro que você recebeu um investidor, né, que faz investimento em galpão logístico também, ele desceu de helicóptero na área, e ele te fez uma proposta. E você falou, peraí, deixa eu só pensar um pouco.
Deixa eu só pensar um pouco. E, salvo engano, era uma proposta superior a Quase que o você dobro. recebeu. Quase o dobro. Eu não tinha esse número. Então, olha só, pessoal, eu preciso falar isso. Ele recebeu uma proposta de um investidor, vamos dizer, especulativo, quase o dobro para adquirir uma área. A gente não está falando de valores irrelevantes, porque era uma área de 360 mil metros com acesso que o Paulo viabilizou. O acesso não estava lá. O Paulo implantou um acesso no quilômetro 97, viabilizou um acesso exclusivo para a área. Ele recebeu uma proposta quase pelo dobro e ele não vendeu. Ele vendeu, portanto, por uma proposta quase pela metade, porque ela ia gerar emprego e desenvolvimento. Então, assim, Paulo, isso é muito importante a gente parar e frisar, porque talvez na sua narrativa, como ele é peculiar, eu falei para o pessoal na nossa primeira live que você, na minha concepção, era a personificação da humildade. Então, talvez você não se atente a esses importantíssimos detalhes, porque isso tem tudo a ver. Se é uma pessoa normal, vamos dizer, nem alguém focado em cifrão, uma pessoa normal, o que ela vai fazer? Ela vai preferir fechar o negócio com alguém que vai pagar o dobro. E você deixou de abrir, de fechar o negócio para trazer desenvolvimento. E a DVR, vamos dar os parabéns para o seu Luiz, porque ele fez um investimento, você me corrija, mas na casa de 400 milhões de reais na aquisição do terreno e construção dos galpões logísticos e carregou esse investimento, Paulo, por um bom tempo, sem ter nenhum locatário interessado. E aonde o seu Luiz fez esse investimento maravilhoso, que é essa história que o Paulo está falando e eu estou fazendo um parênteses, hoje, Paulo, o mesmo Daniel, vamos dar também os louros para o danado do Daniel Jesus Leite, Nossa, viabilizou a locação para a própria Toyota, que já tem a planta no 92, a planta em Indaiatuba e agora a planta de motores em Porto Feliz. E eles lá montaram um centro logístico de distribuição da Toyota. Que eu estava, Paulo, eu estava com você quando o doutor Cássio, que vai ser o meu parceiro de live na quinta-feira que vem às 20 horas, ele soube, o Cássio não sabia, eu não sabia, talvez você não soubesse, e naquele momento o Cássio confidenciou para a gente que a logística revertia muita receita para o município. Então ele falou que só aquele investimento que o Luiz fez e carregou por um ano, quase 2, sem locar para ninguém, a Toyota veio nessa confluência de investimentos, de atração, ia aumentar em muito a arrecadação do município. Então eu precisava fazer esses dois parênteses, porque às vezes contado de maneira rápida, como você está fazendo, por preocupação do tempo, mas assim, fique tranquilo que o pessoal está, ó, o pessoal falou que vai adentrar madrugada se você quiser. Mas era importante porque, primeiro, você não visa o lucro, pelo contrário, desenvolvimento, a ponto de tirar do bolso, Paulo. Quando você deixa de aceitar uma proposta pelo dobro, você está tirando literalmente do bolso para pulsar o desenvolvimento regional. Então, vamos tentar ser um pouquinho mais rápido. Desculpa. Aqui da West Rock também tem um lance importante. Quando eu comecei a preparar o terreno ali, também fui chamado de louco. Mas que absurdo, você fazer um negócio desse, não tem nenhuma empresa interessada e tal. E a gente fez o trabalho. Quando eu terminei o trabalho, pelo que eu sei da West Rock, ela saiu para o mercado para comprar uma área. E exigia que fosse com frente para Castelo Branco. Eu simplesmente falei para o pessoal o seguinte: venha ver a minha área. Quando eles vieram ver a minha área, ele falou, eles continuaram no mercado, só que eles eu já percebi que foi colocado uma área com as dimensões da minha. Eu falei, então, não é minha, na verdade era do meu irmão, mas eu também tenho muito orgulho, assim como tenho orgulho da Longa, de todas as empresas. A empresa, se ela tiver um funcionário, 100, 1.000 ou 10.000, todas elas são muito importantes. Muito importantes. Todas elas são muito importantes. A Mariana bem colocou, Paulo, essa história que você está contando da West Rock era cana. Literalmente era cana. E estava a 3 quilômetros da Castelo, ali na Doutora Antoninha.
E hoje, quando eu passo ali na West Rock, que eu vejo todo aquele movimento, eu fico emocionado, viu, Diego? Porque é resultado de um trabalho muito árduo, muito e também de muitas bênçãos de Deus. Eu acho que é abençoado por Deus. Bom, lá em Boituva, bom, eu queria contar uma coisinha daquele Porto Feliz também, que o pessoal me cobrou outro dia, a respeito do terreno do Corpo de Bombeiro. Novamente, eu tenho que falar, quando você faz as coisas com o coração, tudo dá certo. Um belo dia me ligou um vereador daqui de Porto Feliz, que eu não lembro até bem quem que foi, se eu não me engano, meu amigo Coquinho, e falou que estava uma briga na Câmara. Falei, mas briga na Câmara por quê? Porque o prefeito está querendo construir uma unidade do Corpo Bombeiro e está querendo disponibilizar uma área ali do Semex. E essa área do Semex também eu ajudei a prefeitura a comprar na época, o Erval que comprou. E o Erval estava ameaçando de entrar até na justiça para não tirar, não mexer no terreno. Eu falei, olha, olha que coincidência. Eu já fazia tempo que eu tinha uma área vizinha do Portal 1 aqui, que eu gostaria de destinar ou para a polícia rodoviária, ou para a polícia militar, ou para alguém. Porque a entrada da cidade ficaria bom e também até nos ajudaria também, não é por interesse particular meu, interesse do município. Nada é uma área de R$ 1 milhão. Ninguém doa uma área de R$ 1 milhão fácil. São quase 2.000 metros quadrados, aquela área vale R$ 500 o metro quadrado. Bom, enfim, eu falei, ó, é esse o problema? Ó, eu tenho uma área X aqui. E marcamos no outro dia de manhã com o capitão Miguel. Chegamos aqui na área, o capitão Miguel, ele, eu falei, essa é a área. Ele falou, essa é a área? Eu falei, não é, por quê? Mas essa área é 1.000 vezes melhor do que a outra. É 1.000 vezes melhor do que a outra. Conclusão, imediatamente ele já aprovou e ia estar ali funcionando faz mais de 10 anos. E um detalhe muito importante que a população precisa saber também. O terreno saiu de graça, a construção saiu praticamente de graça, porque teve um grupo de empresários que ajudou, muita gente ajudou, mas eu destacaria o trabalho do Kentrico, aqui, meu vizinho, e de outras pessoas. A gente falar nome é um problema, porque você acaba deixando pessoas magoadas, mas eu estou reafirmando, muita gente ajudou. Então, praticamente para a prefeitura saiu de graça. Então, uma coisa muito importante, eu só fiquei triste com uma coisa do bombeiro, que a população, hoje, qualquer coisa que precisa, procura o bombeiro. Só que quando teve um acordo entre o município e o Estado, que era para ser cobrada uma taxa pequena, para custear a unidade do Corpo Bombeiro, uma parte da população não aceitou. Eu gostaria de registrar isso. Me desculpe quem pensar o contrário, mas esse é um dos grandes problemas do nosso país. O povo, a população precisa entender que do céu nada cai. Se a gente não fizer por merecer, se a gente não fizer a lição de casa, se a gente não cuidar dos hospitais, vem a pandemia e a gente fica nessa situação que está. É muito importante a gente ter a responsabilidade, como cidadão, de dar a contribuição da gente. Dar a contribuição da gente. Parar de.
apontar o dedo nos erros do governo estadual, municipal e federal e se questionar o que eu posso ajudar. Me perdoem de fazer esse pequeno desabafo, mas graças a Deus a obra está aí, muito bonita e tal. Lá em Boituva, a gente tem muitas histórias bonitas, muitas histórias muito bonitas. Uma delas que eu tenho história com meu amigo Fabrício Rosa, história maravilhosa, onde está implantado hoje o loteamento Azaleia, Diego, o Gardênia, ali toda aquela região, que eu também fiz com a família do Fabrício, e era uma área que tinha uns problemas também. E eu, graças a Deus, assumi os probleminha que tinha. E um dia fiquei muito emocionado quando um tio do Fabrício foi até meu escritório para me agradecer de ter ajudado eles a resolver o problema. Eu não tenho dúvida também que foi a mão de Deus que me colocou naquela negociação, ao Fabrício também. Então, eu tenho uma grande consideração, um grande carinho, um grande amor pelo Fabrício, pela família dele, que foram parceiros maravilhosos nossos ali foram responsáveis também por a gente ter duplicado, ajudado a duplicar a Zélia e etc. Eu queria caminhar para o encerramento para não ficar cansativo. Agora também eu estou empenhado num projeto ali no quilômetro 109, mais ou menos, da Castelo, onde eu tinha uma área ali que a empresa japonesa adquiriu, e ela, inclusive, está trabalhando lá na área, e eu adquiri uma área um pouquinho mais para frente, e eu estou bastante empenhado ali em criar ali um polozinho empresarial. Eu falo polozinho empresarial, mas a expectativa, se Deus quiser, lógico que a gente vai ter problemas na economia, uma série de coisas, mas eu estou bastante empenhado ali. Eu sinto que eu tenho uma meia dívida com Boituva, apesar que a Guerini e a gente se empenhou muito ali no portal Castelo Branco. Eu tenho também muito orgulho pelas empresas que estão ali implantadas, muito orgulho mesmo. Quando eu passo ali, vejo ali o McDonald's, o Burger King, o outro que está ali do lado, todo aquele ali, mas eu sinto que eu gostaria de contribuir também, de levar uma empresa de um porte grande para Boituva. Então, estou tentando, não estou prometendo nada, estou preparando o canteiro para ver se vem uma outra borboleta, se Deus quiser. Então, queria também confessar para vocês, na verdade, eu sou uma pessoa muito simples, me considero limitado e não pensem em vocês que tudo alegria, tudo é fácil, não é fácil. Às vezes, o ser humano, até ontem eu estava pensando tem um ditado que fala o seguinte: os melhores nadadores, muitos deles acabam morrendo afogados na água. É meio próprio do ser humano. Se o cara é uma pessoa de destaque, por exemplo, no automobilismo, peço licença para ele estar bem longe, mas o Schumacher, por exemplo, que foi um homem brilhante, é um homem brilhante. Eu admiro ele, 7 vezes campeão do mundo. Mas fica, Diego, na minha opinião, uma certa dependência da chamada adrenalina, que sempre desafiando o perigo e acaba, às vezes, perdendo a própria vida. E o negociante também. Eu não sou um comprador puro e simples de imóvel. Eu me transformei num negociante de imóvel.
E é um negócio de risco também, e é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. É motivo até para uma outra live, se vocês acharem interessante. Como eu disse na outra, eu comecei numa casinha num lote de 10 por 25. E fui fazendo coisa, mas recentemente, nos últimos 5, 6 anos, eu me empenhei muito num projeto maior. E não tenho vergonha de falar, era um projeto de uma cidade nova com conceito de sustentabilidade. E eu investi muita energia e muito recurso também. E recurso que eu não tinha. Eu não tenho vergonha de falar. E sobrou uma conta meio grande para pagar. Graças a Deus, a gente é uma empresa relativamente pequena, mas que eu acho que eu ajudei a construir a Guerini com a ajuda de Deus sobre a rocha. E também acredito que eu tenho uma cabeça muito boa nesse sentido. A derrota, às vezes, Diego, Diego e todo mundo, Alexandre, Fabrício, não sei se... me desculpe que eu não sei lidar muito bem aqui com o Instagram, não acompanho bem Mas a derrota, ela faz parte da vida da gente. Não que eu me sinta feliz em me sentir derrotado, não sou derrotado. Não me sinto derrotado de forma nenhuma. Me sinto um vencedor e agradeço a Deus pelos clientes que a Guerini tem. Ao longo desses anos, a gente arrumou muitos amigos, muitas pessoas queridas, pessoas que torcem pela gente, são parceiros da Guerini. Por isso que eu falo que em Boituva, ou aqui em Porto Feliz, tudo que a Guerini fez é uma vitória da população, de todos, inclusive das pessoas que não compraram nada, que por falta de recurso, é uma conquista da população de Boituva e da população de Porto Feliz. Isso não é papo, eu não sou candidato a político, nenhum a vereador, nem prefeito, nem nada. Isso é de coração, é uma vitória nossa, é uma vitória da população, é uma vitória das pessoas mais humildes, gente que às vezes nunca pensou em comprar um imóvel, mas eu faço questão de dividir cada vitória da minha vida com todos. É de coração isso. Eu peço desculpa de ter me alongado um pouquinho. Sobre o futuro, a gente está... Aí o Genel está falando do Hospital do Câncer. Bom, é outra coisa aqui. Paulo, Bom, Paulo, desculpa. Oi. não, imagina. Eu vou te pedir, se você tiver ano, pelo que o pessoal está pedindo aqui, para a gente continuar. Ah, E assim, eu tive a. Não vou dizer infeliz, porque eu estou tentando cumprimentar todos, mas eu fui anotando aqui o nome das pessoas que estavam entrando e já não está cabendo no papel. Então, falar nome realmente. Eu também não estou muito familiarizado com o Instagram, ah. mas olha, eu enchi a folha. Eu vou fazer uma narração e aí eu vou te pedir. Aí, na verdade, é um pedido da Mariana, eu vi que o Douglas também sinalizou. Olha, Paulo, tem tanta história, tanta história. A gente, por exemplo, de Porto Feliz, só para a gente relembrar histórias que a gente poderia explorar. A gente acabou não comentando da Sarce, uma história linda dos alemães que montaram Nossa, uma fábrica. A gente não falou da Sodebo não, desculpa, da TPR, a japonesa. E a Mariana quer muito, a e o pessoal Rentante também, a a Rentante Rentank também. do lado. E a Mariana está me pedindo muito que Ah, você fale, pelo menos do início do projeto, do projetão que ela chama tanto. E eu costumo dizer assim, na verdade não é nem o início, porque o projeto está lá, né? A West Rock, o acesso, que você não mencionou lá na frente da... que vai para os ovos ali, fugiu o nome agora para mim, como é que chama dos ovos? puxa vida, Shinoda. 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 Shinoda.
O Paulo implantou um acesso maravilhoso e startou ali uma avenida maravilhosa e fez diversos platôs, que é a história dele na visão desse engenheiro que gosta de terraplanagem, tem uma mão e uma sensibilidade fora do comum, é o jeito que ele prepara o jardim. Paulo, eu vou citar um monte de nome, eu vou errar, vou deixar um monte fora, então não fiquem bravos comigo, mas só porque eu fui anotando aqui. E aí você conta um pouquinho do início dessa história, porque eu acho que é tão bonita, e tem a ver com a história da Toyota, e o projeto está lá. A gente não pode esquecer nunca que o projeto está lá. Então, eu vou citar uns nomes aqui só para agradecer, e quem eu esquecer, por favor, sinta-se cumprimentado também. Mas o Bruno Ferian está com a gente, o Felipe, o Pedro da Impéria, CH Correia, um outro Felipe, o Caio Campos, a Cristiane, o Rogério Torel. Aliás, o Rogério pediu, a Tainá está aqui, ó, a Tainá, filha do Vanderlei do hotel. Meu hotel está aí com você também, obrigado. A Cristiano, o Rogério Torel. O Rogério Torel comentou, Paulo, não se esqueça do que você fez pelo Novo Mundo no ano passado. Também é uma Ah, história linda. O Denner foi fazer plantão para mim em 2017, Paulo, em Boituva. Eu tenho um carinho, uma gratidão enorme pelo Denner. Denner pela Torre, um prazer ter aqui você com a gente. Cíntia, Eric, Clélio, Lucinar, Ana Mescolo, Rogério Mescolo, Lilian, Idamares, Alan Tunes, Luiz Fábio, Selma Pfeiffer, sua prima, tia da Mariana, dos meninos, está aqui com a gente o tempo inteiro. IM Base, Adilson Janotti, Ludiniz, Hélio, Zé Rocco. Então é uma infinidade, mais um pessoal que está chegando aqui. Eu peço desculpas para os nomes que eu esqueci. Mas, Paulo, Léo Nascimento, o Choba Personal, Vilela, Túlio Scarpa, o Túlio está com a gente. Paulo, conta ah. para a gente um pouquinho, para Mariana, para aliviar a Mariana aqui e a curiosidade de muitos, essa história, o início da história, que envolve inclusive a vinda da Toyota depois, e o início desse projeto que está lá, como eu disse, com já a implantação da maior, o West Rock, a Mariana colocou aqui, maior fábrica de papelão ondulado do mundo, É um dos acabou se maiores. implantando por feliz. Então, assim, Paulo, tem muito da mão divina, e realmente eu sei que você fala, não é demagogia, fala do coração para dentro. O João Paulo Fiuza está aqui com a gente agora também. Ai, João. Você, sem sombra de dúvida, é muito iluminado e acaba sendo um instrumento dessa vontade divina, porque semeia em terra fértil, constrói os seus projetos em cima de um bom alicerce da rocha. Então, conta pra gente o comecinho dessa história do que a Mariana chama do projetão, para que o pessoal aí entenda da onde que nasce, eu acho que a genuinidade dessa proposta. Bom, eu acho que todos nós na vida nascemos com dons para várias coisas. É, é, por exemplo, a pessoa que é médico, um médico, por exemplo, ele não tem dom apenas para medicina, pode ser outras coisas também. Então, cada um de nós, a gente tem dons para muitas coisas. No meu caso, eu dedico praticamente, acredito que nos últimos 20 anos, dediquei minha vida tentando dar uma contribuição no sentido de gerar emprego, progresso e desenvolvimento. Essa foi a minha filosofia, como eu fui em Boituva, aqui também. É, eu tenho dito, a gente quando for embora aqui da Terra não leva nada, nem a aliança da gente a gente leva. Mas o que a gente fez, o que a gente faz em vida, ecoa para a eternidade. Nem mesmo a eternidade, com toda a sua grandiosidade, ela vai apagar o brilho dos bons momentos que você viveu na vida, na minha opinião. Bom, nesse sentido, eu me sinto muito realizado e orgulhoso de poder ter dado uma ajudazinha aqui para Porto Feliz e Boituva, para a nossa região. A nossa região. A nossa região ela é muito bem localizada, está a 1 hora de São Paulo. Ela tem uma topografia privilegiada, porque você vindo de São Paulo, a,
a área realmente fica boa em Porto Feliz e Boituva, Tatuí, nessa região, que são Cerquilho, áreas planas, com topografia excelente, um clima excelente, e etc. Então, na verdade, eu tinha um sonho praticamente de unir as duas cidades, Porto Feliz e Boituva, através de empreendimento. Com todo respeito à cana, a cana eu conheço muito bem, mais de 60 anos, ela é importante. O agronegócio hoje ele é extremamente importante para o Brasil. Na verdade, é uma das atividades que, na minha opinião, deve salvar o Brasil nos próximos anos. Mas a cana, para nós aqui, ela não é muito interessante. A cana pode ser plantada mais para frente. Eu gosto muito de empreendimentos que gerem mais empregos e empregos com qualidade e etc. Então, eu tenho um sonho de desenvolver um projeto grande na Castelo Branco, praticamente em frente ao Boa Vista, para o lado de cá, unindo as duas cidades, através de amplas avenidas. Inclusive, eu já comecei essa avenida. Ali no acesso do Chinoda, o meu projeto era sair uma avenida dali com 44 metros de largura e ir até o Rei da Castelo. Do meio dela ia sair uma outra de 68 metros de largura, já mais imponente, que ia ligar com um acesso em frente ao Boa Vista. E dessa avenida de 44 metros também, ela ia ter uma ligação com a divisa, na divisa do município entre Porto Feliz e Boituva. Ali tem 2 barrancos, que é o ideal para fazer um viaduto, e a partir dali unir com Boituva e unir também com Aramar. Eu gostaria muito de, futuramente, a rodovia entre Iperó e Sorocaba vai ser duplicada. E Aramar é um projeto importante para o Brasil, e importante para a região nossa. Então, eu já tenho projetado também, está apenas no papel, mas a ligação com Aramar. E toda essa região, a gente desenvolver projetos de interesse da região. Que tipo de projeto? Tudo. Praticamente uma cidade nova com o conceito de sustentabilidade. O que é isso? Nada de extravagante. É tratamento de esgoto de ponta, com reuso de água, por exemplo, que é fácil de fazer. Amplas avenidas com canteiro de 10 metros, calçada com 10 metros de largura, onde você pode fazer uma ciclovia com qualidade e com segurança, onde a pessoa pode ir para o trabalho, ela pode morar na região, ir para o trabalho de bicicleta ou ir correndo, caminhando, voltar com segurança. Uso de energia renovável, no caso, energia eólica, que você pode ter uma subestação no Nordeste, por exemplo, e usar a energia nesse local, energia eólica, no caso, energia solar, a valorização das áreas de APP, valorização de áreas de APP e etc. E mais algumas coisas. Basicamente é isso. Eu investi muito na minha vida nesse projeto. E esse projeto começa ali na West Rock, nas áreas do meu irmão, com essa avenida e tal. Infelizmente, eu não pude tocar esse projeto para frente, porque por 2, 3 motivos. O principal deles é que o Brasil, infelizmente, em 2014 e 2015, ele entrou numa crise econômica bastante complexa, forte, uma recessão econômica. A gente teve 2016, 17, 18, 19. E agora
com um crescimento muito pequeno e até uma recessão mesmo, praticamente técnica. Agora, em 2020, que a gente tinha a expectativa de começar a decolar, infelizmente tivemos o problema da pandemia, problema gravíssimo. Então, veja bem, eu não estou me desculpando por causa de problemas da... Mas tudo isso acabou me deixando numa situação bastante difícil. Eu nunca falei que eu sou um cara rico, que tenho dinheiro para fazer tudo. A gente faz com muita dificuldade as coisas. O que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer é pegar uma área bruta que tenha potencial. É mais ou menos o trabalho de quem vai lapidar uma pedra preciosa e tornar a pedra preciosa, que é uma pedra bruta, num anel, numa joia importante, cara, né? Esse trabalho eu acredito que eu sei fazer e gosto de fazer, porque esse trabalho gera emprego, progresso, desenvolvimento, recolhimento de impostos, gera tudo de bom. Então, na verdade, esse projeto ele está praticamente parado, mas eu diria para vocês que é o primeiro projeto que, se eu não implantar, ele vai ficar sem implantar. Até hoje, graças a Deus, tudo que eu pensei, eu acabei, de alguma forma, realizando. E esse projeto tem mais coisa ainda. Na verdade, tinha um sonho meu, e não é condicionar uma coisa com a outra, mas eu queria unir o Boa Vista, que é um dos maiores empreendimentos do Brasil, e eu diria até da América Latina inteira, através desse acesso e essas avenidas, torná-lo uma âncora do próprio projeto grande. E, ao lado dele, a gente desenvolver o projeto de um hospital para tratamento de câncer. Eu acho que, puxa vida, a gente vê as pessoas aqui de Porto Feliz, Boituva, irem para Barretos e para Jaú, que é longe, é uma viagem cansativa. Se a gente conseguir, eu acredito que se eles conseguiram lá em Barreto, em Jaú, eu acho que nós estamos aqui numa região bastante forte economicamente. Eu não tenho dúvida que com os ensinamentos de Jesus Cristo, com amor, dedicação, economia, trabalho, empenho, a gente consegue implantar também uma aqui. Então, são coisas... Esse, para falar bem a verdade, é o que eu mais sinto de não poder ter startado. Tem coisas Paulo, também... bom, tem coisas que é melhor não falar, mas que já fica implícito, ou sei lá, explícito, que tem pessoas que, às vezes, entram no seu caminho para te derrubar, que também faz parte do jogo. Paulo, Não vou entrar nesses detalhes, não, acho que não. mas Desculpa te interromper, que eu tô atento aqui às perguntas, eu tô começando a interagir. Eu estou começando a interagir com o Instagram também, porque a turma do Torel, por exemplo, nas últimas lives, eles entravam, me cumprimentavam e eu passava batido. Depois eu fiquei constrangido. Então agora eu estou atento às perguntas. A Mariana pediu para eu tocar numa coisa muito importante, que eu acho que, de certa forma, legitima o nascimento desse projeto, que foi a sua visão de trocar. Se citou na questão da cana-do-açúcar, da cana-de-açúcar. Inclusive, o Nono, por exemplo, plantou cana durante 60 e poucos anos, você conhece bem. Mas o que a tua visão tinha por trás, eu acho que esse projeto já nascia legitimado por Deus, é que você tinha enxergado uma atividade que, por mais que tenha a sua influência, a sua relevância, tá, uma atividade geralmente concentradora de renda. Então, 2, 3 famílias que acabam tirando proveito disso,
versus todo o desenvolvimento aí que a sua narrativa do projeto significaria. Geração de empregos, enfim, era uma cidade nova nascendo. Esse era um ponto importante de eu comentar. Uma outra questão que a Mariana me pediu aqui nos comentários é citar, porque assim, você falando, Paulo, com a sua humildade, que de novo lhe é peculiar, parece um sonho. Muita gente escreveu aqui, é um sonho, é um sonho. Eu diria até diferente. Se eu estivesse chegando aqui de novo, estou lá em 2010, conhecendo essa figura, não conheço, e você começa uma narrativa de fazer uma cidade nova, numa área de 30, 40 milhões, eu diria até que era um devaneio. Eu diria que era um devaneio se eu não te conhecesse. Isso que eu quero ilustrar para o pessoal, a pedido da Mariana, como é um devaneio coletivo, então. Porque essa figura, um devaneio coletivo, porque essa figura aí que vos fala, que investiu muito tempo, muito recurso dele nesse projeto, e eu insisto, Paulo, esse projeto começou, está lá com um acesso maravilhoso da Shinoda, com outro retorno que você terminou de implantar em frente ao S-Rock, já está lá o S-Rock, a maior fábrica de papelão do mundo, tem vários outros platôs aguardando as borboletas, e elas virão, é só questão de tempo. Mas esse devaneio que essa figura simples, humilde, está nos contando, foi compartilhado, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos de empresas e empresários e pessoas que se envolveram nesse projeto com diferentes interesses. Um primeiro grupo, que você lembra bem, eu participei ativamente disso, Paulo, era um grupo formado no Joint Venture, formada pelo Banco Pátria e pela Promon Engenharia, chamada P2 Brasil. Eles estavam com 1 ponto não sei quantos bi na conta na época, querendo investir em infraestrutura aeroportuária, porque naquele momento existia um aceno do governo para privatizar a malha viária, a malha aeroviária. E o devaneio era tão louco porque esse pessoal queria porque queria, e nós dialogamos, eu participei ativamente disso, por exemplo, com um professor do ITA, de aeroportos, que queria porque queria implantar uma pista de quase 4 quilômetros de comprimento em frente à Fazenda Boa Vista. E o pessoal queria porque queria assinar um termo com a gente estava lá em São Paulo, na Faria Lima, se esquivando, e eu lembro muito bem desse episódio, porque o Paulo, com todo respeito ao ITA, que é uma instituição que eu admiro historicamente, formou mentes brilhantes no país, mas esse cidadão que está do outro lado aí falando com toda a humildade do mundo, ele deu uma aula para um professor do ITA naquela ocasião, que é amigo dele, inclusive, o Cláudio. Mas ele falou para o Cláudio o seguinte, porque o Cláudio argumentava, mas Paulo, do ponto de vista técnico, normativo, cabe uma pista de 4 quilômetros ali, inclusive até um corte a termo de mais ou menos 10 metros, o que não é nada do ponto de vista da terraplanagem, e ilustra a qualidade topográfica da área. E ele insistia na questão normativa, ele falava, mas do ponto de vista normativo, do cone de aproximação, não tem nada que gere empecilho para a implantação desse aeroporto, desse aeródromo em frente ao Boa Vista. E o Paulo levantou o dedinho e falou o seguinte, lá na Faria Lima, no São Paulo, na sede do Banco Pátria, falou, Cláudio, não basta ser viável do ponto de vista técnico. Traguerini, não basta ser viável do ponto de vista técnico, tem que estar em harmonia com o entorno. Então eu tenho certeza que o Cláudio saiu dali com uma lição que nos anos todos de ITA dele. Outro grupo, Paulo, que se interessou nesse devaneio. Então, olha só, Banco Pátria, Promon Engenharia, grupos sólidos, querendo fazer um aeroporto ali. Um outro grupo muito sério, muito sólido, referência no mercado. Eu posso citar, inclusive, um dos participantes estava aqui no início da live, não sei se está aqui com a gente ainda, o Celso Saraiva. Participamos de uma negociação de 2 para 3 anos. O Celso estava com a gente aqui no começo. Poxa vida! O Celso, na época, ele era prospector de uma empresa chamada Cirela, que a imensa maioria de vocês deve conhecer. E eu e o Paulo, a gente teve o privilégio, e junto com o Cassiano, o saudoso Cassiano Menezes, um querido amigo, saudoso, o Genro está representando aqui muito bem, o João Paulo falou que você é fora da curva. A gente tocou uma negociação de 2 para 3 anos lá, em que a Cirela
tinha interesse de desenvolver um projeto ali em uma área, pessoal, a Cirela, os maiores grupos, das maiores incorporadoras do Brasil, queria fazer um projeto ali de uma área de mais ou menos 11 milhões de metros quadrados em frente ao Boa Vista. E mandaram o documento assinado, MOU, contrato de parceria, então foi muito mais do que sério, bateu na trave essa parceria. Citei 2 grupos, conheci, Paulo, eu que sou santista, vou entrevistar ou conversar com outro santista quinta-feira que vem, doutora Cássia Bice Prado, que eu sei que temos essa afinidade, é outro santista. Eu que sou santista, realizei o sonho de conhecer uma figura chamada Edson Arantes do Nascimento, na sua casa no Guarujá. Pelé, tive o privilégio, o prazer de conhecer o Pelé por conta desse devaneio desse cidadão aí que cortava a cana e assentou 3.500 tijolos num sábado, junto com o irmão mais velho, começando num terreno de 10 por 25. O Pelé nos recebeu na cidade do Guarujá, uma pessoa humilde, como todos os grandes extraordinários que eu conheci. Depois de 15 dias de viagem, ficou 3, 4 horas com a gente na casa dele. E o Pelé, junto com o Davi Elvin, vamos dar o nome do interlocutor, queriam fazer uma cidade voltada para o esporte, nessa mesma área, cidade do esporte do Pelé. Além disso, o seu André Scaff, lembra? O André, filho do seu Paulo, estava mexendo na época com o aeroporto, também queria muito participar. Então percebam, pessoal, o Edson Montemor teve uma frase tão feliz na live dele, Paulo. A gente está entrando para os minutos finais aqui, eu vou citá-la, depois eu passo a bola para você. Que ele falou o seguinte, citando você, falou, existem pessoas que vêm do futuro para tentar nos ensinar algo. E geralmente são taxados de louco. E o mais louco de todos foi crucificado. Eu não estou comparando o Paulo, longe disso, e ele, na sua humildade cristã, ele sabe que a gente não está comparando o Paulo a Jesus Cristo, mas o que ele quer dizer é que realmente existem pessoas que vêm do futuro para anunciá-lo e construí-lo, Paulo. Porque anunciar é devaneio e sonho. Construí-lo exige mão na massa, humildade, trabalho, suor, e isso te sobra. Eu acho que eu estou tendo um probleminha técnico, eu torço para que não voltou. Então eu passo a bola para você, Paulo, para você fazer a sua consideração final. E se quiser continuar, você tem liberdade poética para nos empurrar mais um pouquinho. Olha, eu queria agradecer de coração as pessoas. Eu desculpe de não responder as mensagens. Eu não vou citar nome, mas eu tenho um carinho muito grande e um amor muito grande por todos vocês. Mais para frente eu terei um prazer enorme de tomar um cafezinho com vocês. Espero que passe essa abençoada pandemia. E vamos continuar trabalhando. A gente tem que, a cada dia, arrumar forças para se manter forte, manter motivado. É uma situação difícil que nós estamos vivendo, mas vamos lutar. Vamos lutar com todas as forças da gente e vamos tentar sempre fazer o melhor. Paulo, muito obrigado. Oi. Será que dá tempo? Já que você estava no meu muito obrigado do coração, eu queria encerrar, mas acho que dá tempo de você... O Rogério Mescoloto falou, eu preciso saber como é que ele faz tudo isso sem dinheiro. Aí eu vou colocar de uma maneira rápida aqui, vamos lá. O Paulo realmente saiu do zero, do absoluto zero. Sem capital, está cortando um pouco, Paulo. Eu vou tentar colocar, Paulo, está cortando um pouquinho. Você me atrapalhe. Está cortando. Puxa. Está cortando, está acabando a minha bateria. Tá. Vocês escutam bem o Paulo? Está cortando. Vocês escutam? O Mariano não está escutando, o pessoal acha que não está escutando. Olha, ninguém faz milagre.
eu também não faço milagre. É ter Ó, crédito, acreditar no que está fazendo. Quando você compra um imóvel, tá sem som, Paulo. Se você estiver me escutando, você toparia voltar um minuto, para a gente completar isso, que eu queria colocar umas. Mas é um minuto. Se passar dois, a gente encerra. Tá cortando, o pessoal não te escuta. Eu vou encerrar, a gente teria os 4, 5 minutinhos, então vamos usar esses 4, 5, nada mais. Eu vou cortar, eu volto 4, 5 minutinhos. O pessoal tá perdendo aqui. Só um minutinho. Volta comigo.